Olá, como vai você? Tudo na paz de Cristo Jesus? Meu amado, minha amada, eu quero conversar com você hoje sobre ser discípulo. Você é discípulo de Cristo Jesus? Você tem Jesus como o seu mestre, o Senhor da sua vida, como aquele que você entregou a vida e deseja segui-lo, deseja ter uma intimidade com Ele? É uma pergunta que a gente deve fazer e pensar à luz da palavra de Deus. E tem um texto no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, aonde Jesus está falando da videira, os ramos, os frutos, e ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. A gente aprende aqui nesse texto maravilhoso da palavra do Senhor, que Jesus é aquele que nos escolhe, Jesus é aquele que nos chama. A gente tem uma visão equivocada, a gente fala assim, não, eu quero Deus, como essa caneta, eu vou pegar aqui Jesus, eu quero Jesus. Agora eu não quero mais Jesus, eu deixo de lado. Não, não é assim. É o contrário. Imagina você sendo esta caneta e Jesus falando assim, olha, eu te quero. Eu vou fazer de você meu discípulo. Eu vou fazer de você o meu filho. Eu vou fazer de você o meu servo. É assim que o Senhor Jesus Cristo, Ele faz conosco. E aqui nesse versículo a gente aprende 3 lições muito importantes a respeito de sermos discípulos de Cristo. A primeira lição, amados, é que Jesus é quem nos escolhe. Ele que nos chama. Jesus foi quem nos elegeu. Jesus foi quem nos vocacionou. E Ele nos chamou de maneira incondicional. Jesus não transforma o seu coração, o meu coração, porque existe algo bom na gente. Não existe. A Bíblia fala que nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. A Bíblia fala que fazer a coisa certa a gente não faz, mas o errado a gente faz. Então não existe nada de bom em nós para que o Senhor quisesse nos escolher. Ele nos escolheu de maneira incondicional. Ele nos escolheu porque Ele quis assim fazer, independentemente de como nós somos. Ele nos escolheu para mudar a nossa história. Mas a gente olha também uma segunda lição aqui nesse texto. Ele nos escolheu para uma missão. Existe uma missão, minha e sua. E ele fala que ele nos designa para uma missão. E qual missão é esta que Deus vai e nos designa? É para que a gente vá e dê fruto, para que eu e você seja instrumento da graça dele na vida das pessoas, para que eu e você leve palavra de esperança, para que eu e você seja um pequeno Cristo aonde nós estamos. Amados, para que eu e você faça discípulos também. As pessoas olham para você e dizem assim, olha, vale a pena andar com aquele homem, vale a pena andar com aquela mulher, olha, vale a pena estar perto daquela pessoa porque ela tem coisa boa para mim, coisa de vida, coisa de esperança. Vale a pena querer viver como ele vive. Isso é fazer discípulo. Vale a pena pegar e servir o Deus que ele serve. Isso é ser discípulo. As pessoas têm olhado para você assim, meu amado, existe uma missão. Deus nos chamou em Cristo para uma missão. A missão de falar do amor de Jesus às outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala que o nosso trabalho no Senhor não é vão, é algo abençoador para a nossa vida. Então, querido, você foi chamado para ser discípulo, porque o Senhor te escolheu, e Ele te escolheu para uma missão. Pedro fala que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, com um fim, com um propósito, que a gente manifeste essa luz de Cristo às pessoas. Você é discípulo de Cristo? Manifeste em Cristo às pessoas. Mas em terceiro e último lugar, existe também uma terceira lição aqui nesse texto de João 15, 16. Ele fala para mim e para você de algo maravilhoso, que é a intimidade que a gente cria com este Deus maravilhoso.
O Senhor nos chamou, nos fez discípulo, amados, para que eu e você seja íntimo dele, para que eu e você viva intimidade com ele, ao ponto de tudo aquilo que a gente pedir a ele, diante da vontade dele, diante das perspectivas dele para nós, assim ele vos conceda, ele nos conceda. Amados, o maior privilégio da gente ter sido escolhido como discípulo do rei é que eu e você tem livre acesso a esse Deus maravilhoso, a esse rei. A gente pode falar com esse rei maravilhoso a qualquer hora. Aí é a maravilha da oração. Um discípulo ele tem prazer na oração. Um discípulo ele tem prazer de estar em intimidade com o Senhor. Você é discípulo? Se você é discípulo, você tem que ter vontade de orar. Você tem que ter vontade de conversar com aquele que te chamou, aquele que te convocou. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A oração é um meio maravilhoso de graça da parte de Deus para que você tenha intimidade com ele na pessoa de Cristo Jesus. E assim eu quero terminar lendo um salmo, que é o salmo de número 25, aonde nós vamos ver o salmista nesse salmo, num verso de maneira especial, verso 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Temor, aqui o temer aqui não é medo, mas é adoração, é amar a esse Deus, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Repetindo, Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se você é discípulo de Cristo, ele te deu a oportunidade de conhecer a aliança dele para comigo e para com você, sendo nosso Salvador, sendo nosso Redentor, cumprindo assim o plano redentivo do Pai, e nos fazendo agora não criaturas de Deus, mas filhos desse Deus maravilhoso, adotados por Cristo Jesus. Meu amado, Deus abençoe a sua vida, que o eterno Deus derrame graça e que você nunca se esqueça, você foi chamado para ser discípulo, porque o Deus eterno te escolheu em amor. Você foi chamado para ser discípulo, para uma missão, falar dos grandes feitos de Cristo, falar da salvação em Cristo, exalar o bom perfume de Cristo. Você foi chamado para ser discípulo, para que você tenha intimidade com esse Deus maravilhoso, para que você tenha o livre acesso a esse Deus maravilhoso na pessoa de Cristo, através da oração. Deus abençoe, fique na paz de Cristo Jesus.